1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás, o inimigo, levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de todo o povo debaixo do governo do rei. E Davi ordenou a Joabe e aos demais comandantes do exército do rei: Ide, contai todo o povo em Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me o número para que eu saiba quantos são ao todo. Então Joabe acrescentou: Que o Senhor multiplique o seu povo 100 vezes mais. Ó rei, meu senhor, por acaso não são todos os servos de meu senhor? Por que o meu senhor deseja isto? Porque traria culpa sobre Israel. Contudo, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu em cumprimento à ordem do rei. Percorreu toda a nação de Israel e só depois do trabalho feito retornou a Jerusalém. Então Joabe apresentou a Davi o relatório final com os números dos homens prontos para o combate, e em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 lotados em Judá. Todavia, Joabe não incluiu no censo as tribos de Levi e Benjamim, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. O desejo e a ordem do rei foram reprovados por Deus, e por isso todo o povo de Israel foi castigado. Então Davi reconheceu o seu erro e confessou a Deus: Pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. E o Senhor enviou uma palavra a Gade, o vidente de Davi, ordenando: Vai e profetiza a Davi. Assim diz o Senhor: 3 opções te apresento. Escolhe, pois, qual delas prefere que eu te faça. Gade imediatamente foi a Davi e lhe revelou. Assim ordenou Yahvé: Escolhe entre essas 3 punições: 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguindo pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor Yahvé, isto é, 3 dias de praga com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decide, portanto, agora como devo responder àquele que me enviou a ti. Então Davi respondeu: É terrível a minha aflição. Contudo, prefiro cair nas mãos do Senhor Yahvé, porquanto é grande a sua misericórdia, a ser vingado pelos homens. O Senhor Yahvé enviou, portanto, uma peste sobre Israel e pereceram 70.000 homens de Israel. Depois Deus enviou o anjo a Jerusalém com o objetivo de exterminar. Mas, no momento exato em que o anjo ia destruí-la, o Senhor olhou com compaixão para aquele povo e arrependeu-se de trazer aquela catástrofe toda. E disse ao anjo do juízo, o destruidor: Para, já é o bastante, retira, pois, a tua mão. Naquele instante, o anjo do Senhor Yahvé estava perto da eira, o terreno onde se malhava os cereais, que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Então Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor Yahvé entre o céu e a terra, tendo na mão a sua espada desembainhada e voltada contra Jerusalém. Em seguida, vestidos de luto, com pano de saco, Davi e os anciãos de Israel prostraram-se com o rosto em terra. Davi declarou a Deus: Não fui eu quem mandou recensear o povo? Não fui eu quem pecou e fez o que era mal? Entretanto, essas pessoas não passam de ovelhas inocentes. Que erro cometeram? Ó Senhor Yahvé, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, contudo poupa o teu povo. Então o anjo do Senhor comunicou a Gade que ordenasse a Davi que subisse e erguesse um altar ao Senhor Yahvé na eira de Araúna o Jebuseu. Davi foi para lá sem demora, e em obediência à palavra que Gade lhe havia transmitido em nome do Senhor. Entre mentes, Araúna estava debulhando o trigo,
Ao virar-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele procuraram se esconder. Nesse mesmo instante, chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, o rosto em terra. E Davi lhe rogou: Vende-me o terreno da eira pelo que vale, para que eu edifique nele um altar ao Senhor Yahvé, a fim de que cesse esta praga que assola o nosso povo. Imediatamente Araúna respondeu a Davi: Toma-o para ti, faça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eu ofereço ainda os bois para o sacrifício, o debulhador para servir de lenha e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso de bom grado entrego a ti. Contudo, o rei Davi respondeu a Araúna: Não posso aceitar deste modo. Faço, pois, questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor Yahvé aquilo que pertence a ti. Tampouco oferecerei um holocausto que não tenha me custado nada. E assim, Davi pagou a Araúna o valor de 7,2 kg de ouro puro pelo terreno. Então Davi construiu ali um altar para o Senhor Yahvé e ofereceu holocaustos e ofertas de paz e comunhão. E invocou o Senhor. E o Senhor lhe respondeu, fazendo cair fogo do céu exatamente sobre o altar dos sacrifícios. O Senhor ordenou ao anjo que guardasse a sua espada na bainha. E nessa ocasião compreendeu Davi que o Senhor Yahvé lhe havia respondido com graça na eira de Araúna, o jebuseu, e passou a oferecer holocaustos ali. Naquele tempo, a habitação do Senhor Yahvé, o tabernáculo do Senhor, que Moisés edificara no deserto, e o altar de holocaustos estavam estabelecidos no alto do Gibeon. Contudo, Davi não se sentia à vontade para ir até lá adorar a Deus, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor.